Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 9, falando sobre corpos ordenados completos. Bom, primeiro é importante lembrar que nós estamos então aqui nesta aula, inclusive, trabalhando com o que nós já estamos acumulando de conhecimento nas duas últimas videoaulas, ou três últimas videoaulas. Em particular, estamos falando de corpos ordenados. Então, para começo de conversa, o nosso conjunto possui duas operações de soma e multiplicação que tem aquelas 9 propriedades, e ele também tem empregado sobre esse conjunto uma relação de ordem total, né? Então, isso é um corpo ordenado, basicamente, para a gente. Só que, na aula passada, ou na videoaula anterior, eu comentei por alto, mas não especifiquei ainda, que dado um subconjunto dentro do corpo F, se esse conjunto for limitado superiormente, inferiormente, pode ser que ainda assim ele não possua supremo e ínfimo. E isso, de certa forma, é um problema. E é exatamente para consertar esse problema que nós vamos definir esses conceitos da aula de hoje. Nós vamos definir o conceito de completo como sendo um corpo ordenado que possui essa propriedade boa que eu falei para vocês. Um corpo ordenado F, a gente fala que ele é um corpo ordenado completo se qualquer subconjunto de F limitado superiormente admitir supremo. Podia ter pensado do mesmo jeito com limitado inferiormente admitir ínfimo. Estou olhando só para um lado aqui que já é o suficiente para a gente. Ou seja, se o A for limitado superiormente, então existe com certeza o supremo. Lembra, ser limitado superiormente só nos garante que existem cotas superiores. Não quer dizer que exista o supremo. Aqui o que eu estou pedindo é para o corpo ordenado ser dito completo, sim, ele tem que admitir supremo em qualquer subconjunto limitado superiormente. Essa é a definição de completude. Então vejam que nesta definição tem três palavras importantes. Corpo ordenado completo. Corpo, que é aquela estrutura algébrica com a soma e a multiplicação com aquelas 9 propriedades. Ordenado tem a relação de ordem total e mais do que isso, é completo. Todo subconjunto limitado superiormente possui supremo, tá certo? Nós vamos ver o que parece muito triste no primeiro momento, mas você vai ver que não é tão assim, que o conjunto dos números racionais, que nós já sabemos das outras videoaulas, que ele é corpo ordenado, não é? Mas nós vamos mostrar nessa aula que falha essa noção de completude. O corpo dos racionais ele não é completo, e é isso que nós vamos fazer nessa videoaula, mostrar que o conjunto dos racionais não é completo. Mas antes disso, antes de demonstrar isso como um teorema, eu inclusive preciso de um lema. Esse lema que está enunciado aí, que é mostrar uma coisa muito bonitinha, né? Tem uma coisa clássica, que você podia ter pensado até em demonstrar num curso de teoria de números e coisas do tipo, que é o raiz de 2, ele não é um número racional. Bom, aqui é meio estranho, né? O que significa raiz de 2? Bom, você sabe que o raiz de 2, na verdade, ele significa um número que satisfaz, um dos números que satisfaz a equação x² igual a 2 com x positivo. Então, existe apenas um número que satisfaz essa equação, x² igual a 2, sendo esse x positivo. E esse número nós denotamos ele por raiz de 2. É o número que satisfaz essa equação com essa condição. Então, é denotado assim. Bom, o que eu estou dizendo é que o número que satisfaz essa equação x² igual a 2 com x positivo, ele não é racional. Bom, você sabia disso? Espero que sim, né? Mas vamos demonstrar por que isso acontece. Essa é uma demonstração bonitinha e já adianto para vocês que esse número 2 é o que eu vou usar inclusive na aula para continuar, para a demonstração do fato principal desta videoaula, mas na verdade esse 2 podia ter sido trocado por 3, 5, 7, 11, qualquer outro número primo. Raiz de qualquer número primo não é racional, esse é um bom exercício para você tentar fazer inclusive no aconchego do seu lar, tá bom? Vamos para a demonstração deste lema, vamos lá. Vamos supor que o raiz de 2 seja um número racional. Isso significa que ele pode ser escrito na forma de fração. Então significa que ele é um P sobre Q, em que o P e o Q são números inteiros, tá certo? Bom, mas se o raiz de 2 pode ser escrito como P sobre Q, então você pode multiplicar isso em cruz, que isso pode ser feito naturalmente nos racionais, e você... aliás, desculpa.
antes de fazer isso. Esse P sobre Q é uma fração. E você sabe que toda fração de números inteiros pode ser irredutível. O que significa isso? Por exemplo, se você tem a fração 3 sobre 9, você sabe que isso aqui é uma fração, são dois números inteiros um sobre o outro, mas você pode dividir por 3 em cima e embaixo e simplificar esta fração escrevendo 1 sobre 3, não é? E veja que aqui não dá para simplificar mais. O que significa não dar para simplificar mais? Significa que não há nenhum número primo que divida em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ou seja, que o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é 1. Então vamos supor, toda fração pode ser escrita dessa forma irredutível, não é? Então vamos supor que a nossa fração P sobre Q ela seja irredutível. Ah, professor, e se não for? Se não for, você reduz e essa nova então é a fração irredutível. Tá certo? Ou seja, não há primos que dividam o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Tá claro isso? Bom, então é isso que nós estamos fazendo. Agora sim, vamos multiplicar em cruz ali a igualdade raiz de 2 igual a P sobre Q. Quando você multiplica isso em cruz, fica Q vezes raiz de 2 igual a P. Veja que você pode fazer essa operação nos racionais naturalmente, nós estamos supondo isso. E agora o que eu vou fazer é elevar isso ao quadrado dos dois lados, ou seja, multiplicar dos dois lados por esse mesmo elemento. E aí vai ficar assim, Q quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado igual a P quadrado. Acontece que raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 é um número x que ao quadrado dá 2, então isso aqui dá 2. Então isso fica 2q quadrado igual a p quadrado, que é o que está escrito aí no slide, tá certo? Então depois desses passos você chega aqui p quadrado é igual a 2q quadrado. Bom, o fato do p quadrado ser escrito como duas vezes alguma coisa significa que o p é par. Porque se o p fosse ímpar, o quadrado deles também seria ímpar. E aí como é que tem 2 multiplicando 2 como um dos fatores dessa expressão? Não tem como, não é? Então se o p quadrado é duas vezes alguma coisa, significa que o p também é duas vezes alguma coisa, ou seja, o p é par. O p ser par significa que ele é duas vezes um certo k inteiro, não é? Bom, então vamos substituir esse p por 2k? Quando você substitui naquela equação p igual a 2k, fica assim, 2q quadrado igual a p quadrado, no lugar de p fica 2k, eleva isso ao quadrado, 4k quadrado, tá certo? Então observem, 2q quadrado é igual a 4k quadrado, se você dividir por 2 dos dois lados, você vai chegar em q quadrado igual a 2k quadrado, não é? E de novo, se o quadrado de q é duas vezes alguém, significa que ele é par. E se ele é par, é porque o q é par. Porque se o q fosse ímpar, ímpar ao quadrado daria ímpar. Não acontece. Portanto, a nossa conclusão é que o número q é par. E se o número q é par, chegamos num absurdo. Por que nós chegamos num absurdo? Ora bolas, porque o p é par e o q também. Então, se o p e o q são pares, então o máximo divisor comum entre eles não é 1, é pelo menos 2. Eu não sei quanto é, mas tem um 2, tem um fator 2, o número primo que divide em cima e embaixo. Absurdo, porque nós supomos que a nossa fração estava irredutível. De onde veio o absurdo de ter suposto que o raiz de 2 era racional, portanto, o raiz de 2 não é racional, o que conclui a nossa demonstração. Bacana, né? Muito legal. Replica essa demonstração agora para mostrar que a raiz de qualquer número primo não é racional. Vale muito a pena, é a mesma ideia, tá bom? E agora, então, sabendo disso, nós podemos fazer o teorema central desta videoaula. Ao terminar a demonstração, nós temos terminado essa videoaula. O objetivo é mostrar que os racionais não são um corpo ordenado completo. Veja só, nós sabemos que os racionais são um corpo ordenado, mas eu quero mostrar que ele não é completo. O que eu quero mostrar então? Eu quero mostrar que existe dentro dos racionais algum subconjunto que, mesmo sendo limitado superiormente, não possui supremo. Tá certo? Eu quero mostrar exatamente isso, quero mostrar que o corpo dos racionais, lá dentro tem um subconjunto que é limitado superiormente, mas não tem supremo. Bom, e qual é esse conjunto? Eu já vou te dar a deixa, e a deixa tem muito a ver com essa história do raiz de 2. O que nós provamos no lema anterior? Nós provamos que o número que satisfaz a equação x² igual a 2 com x positivo, né? Com essa condição aqui, esse número nós denotamos por raiz de 2, tá certo? E esse número nós mostramos que ele não é racional, ok? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu achei um subconjunto que, na verdade, intuitivamente, essa é a ideia de quem propôs essa demonstração lá atrás, que é um subconjunto cujo supremo teria que ser esse cara. E aí a gente vai ver, não é racional, então o supremo não está lá.
Aliás, não é bem a questão de não ter supremo, é não ter supremo ali dentro desse conjunto, no caso dos racionais. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar esse subconjunto aí. Veja, que subconjunto A é esse? É o conjunto dos racionais positivos. Me permita denotar os racionais como uma reta, apesar de ser errado fazer isso, visualmente falando, mas vamos supor, na verdade seria como se fossem pontinhos discretos, né? Mas tudo bem, vamos supor assim só para a gente entender o desenho. E vamos pegar o conjunto dos x, cujo quadrado seja maior do que 2 e o x seja positivo, tá certo? Então, eu estou pegando o conjunto que satisfaz essas duas propriedades, que é exatamente esse que eu estou denotando por A aí, ok? Então, é o conjunto do x... Opa, desculpa, eu falei besteira, né? Vamos fazer o contrário aqui. Na verdade... Eita! Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe grava a aula igual eu tô fazendo, né? Vamos lá, de novo os racionais aqui, é o contrário. Você pega os números positivos, ou seja, estamos aqui acima do zero, mas acima do zero eu estou pegando os números cujo quadrado é menor do que 2, tá? Então esse conjunto, não sei a priori se ele é limitado ou não, mas eu vou chamar ele de A. Tá bom? Vamos chamar esse conjunto de A. Tá certo? Então, olha só. É o conjunto do x cujo quadrado é menor do que 2. Está nesse conjunto. Eu quero só da parte positiva e parte negativa eu deixo para lá. Tá bom? Bom, vejam que isso é um subconjunto dos racionais. Estou pegando somente números racionais. Fiquem atentos a isso também. Só estou pegando números racionais, até porque fora disso eu não conheço mais nada ainda. Não é? Bom... E aí, a primeira coisa que nós precisamos verificar é que esse conjunto ele é limitado superiormente. Por quê? Será que eu consigo exibir uma cota superior dele? Sim, pessoal. Observem que o número 2 está fora desse conjunto. Por quê? Porque 2 ao quadrado não é menor do que 2. Tá certo? Então, esse conjunto está fora, esse número é positivo. Então, dos números positivos que não satisfazem essa propriedade, ele tem que estar fora ali, está para frente. Você pode demonstrar isso com algum cuidado a mais, mostrando que o 2 realmente está acima dos números que satisfazem essa propriedade. Na verdade, por quê? X² menor do que 2 implica que x² é menor que 4, e aí você extrai a raiz quadrada dos dois lados, propriedade que vale nos racionais, você chega à conclusão de que o x é menor do que 2. Ok? Então, qualquer x aqui nesse conjunto satisfaz essa propriedade, portanto, o 2 é cota superior. Se o 2 é cota superior do A, cota superior, não falei nada de supremo, hein? É cota superior, significa que o A é limitado. Então, portanto, esse A aqui, ele é limitado superiormente, ele tem cotas superiores tipo 2, 3, etc. Tá claro? Bom, vamos lá. Agora nós vamos partir para o que importa. Eu tenho um conjunto limitado superiormente, eu vou mostrar para vocês que ele não tem supremo nos racionais. Como eu disse, a ideia intuitiva era já saber que se tivesse supremo, o supremo seria tipo raiz de 2, né? Então vamos ver isso, vamos lá. Denota por B o conjunto dos racionais positivos cujo quadrado é maior do que 2. Então eu vou chamar de B o subconjunto dos racionais positivos cujo quadrado é maior do que 2. Quer dizer, como se fosse o complemento. Na verdade, o conjunto complementar. É o conjunto complementar do A dentro dos racionais positivos. É o conjunto complementar, tá certo? Então, se eu pensar assim, esse é o complemento do A com relação aos racionais positivos sem o zero. É o complemento. É isso aqui. Que nós então entendemos como é o conjunto dos quadrados dos números racionais positivos sem o zero, cujo quadrado é maior do que 2. Esse não é os menores do que 2? Esse daqui são os x racionais, x positivos, cujo quadrado é maior do que 2. Veja a complementariedade, tá certo? Bom, você sabe que nos racionais, aquela relação de ordem menor, maior, etc., na verdade, dados dois números, a gente sempre, x e y, a gente só consegue enquadrar ele em três situações. Ou o x é menor do que o y, ou o x é maior do que o y, ou o x é igual ao y. Então, dado nessa circunstância o x² e o 2, ou o x² é menor do que 2, ou é maior do que 2, ou é igual a 2. Então, quer dizer que tem números menores que 2, maiores que 2, mas também tem o x² igual a 2. Acontece que os números x² igual a 2, os x não pertencem aos racionais por conta do nosso lema, tá certo? Então, guarda essa informação no seu coraçãozinho. Quer dizer, tem isso, e teria o x² igual a 2, mas não está fazendo falta aqui, porque o x² igual a 2, o x não está no racional. Então, eu posso meio que pensar em emendar os dois aqui nos racionais. Eles dão uma mãozinha nos racionais.
Ah, professor, mas aqui no meio teria que ter o raiz de 2. Nos racionais ele não tá, então não teria que ter. Tá certo? Essa é a ideia intuitiva. Vamos agora formalizar as coisas. Primeiro você vai observar exatamente o que eu acabei de comentar. Que se você juntar o A com o B, isso dá o conjunto de todos os racionais positivos sem o zero. Por quê? Porque o raiz de 2 não está nos racionais. Então, ou o x² é menor do que 2, ele é maior do que 2. Igual a 2 ele não é. Nos racionais, não. Tá bom? A primeira afirmação que eu faço, são duas que eu vou fazer no meio dessa demonstração. A primeira afirmação que eu faço é o seguinte. Se você pegar qualquer x dentro desse conjunto A, você com certeza sempre vai conseguir encontrar um y que está dentro do A também e que é maior do que o x. Sempre. Ah, professor, mas se eu pegar o x bem para lá, eu ainda assim vou encontrar um y depois dele. Se eu pegar o x mais para lá, eu ainda assim vou encontrar um y depois dele que está dentro desse conjunto A. Bom, é uma afirmação, preciso demonstrá-la. Então agora as próximas linhas dessa demonstração desse fato é para demonstrar esta afirmação número 1. Vamos lá. Então vamos supor que o x, como ele pertence ao conjunto A, vamos supor que ele seja uma fração do tipo P sobre Q, em que o P e o Q são inteiros e obviamente o denominador não é zero. Agora, pessoal, eu vou pegar esse x, que é uma fração, e vou somar a ele uma nova fração 1 sobre nq, em que o n é qualquer número natural. Desculpa, está escrito inteiro aqui, pessoal, mas o n é qualquer número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Natural, tá bom? Então, vejam, se eu pegar esse número x mais 1 sobre nq para qualquer natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 bilhão, etc., qualquer um desses números eu vou denotar então por y n esse número. Por que eu estou denotando como se fosse uma função? Porque está dependendo do n. Para cada n eu vou ter um valor diferente, tá certo? Mas eu quero que vocês observem uma coisa. Como o n é natural, então essa fração é positiva. E se essa fração é positiva, eu estou somando alguma coisa positiva ao x, então esse número ele é maior do que o x, tá certo? Então, seja qual for o n natural que eu usar isso aqui é maior do que o x. Bom, então foca nesse fato. Agora vamos analisar a expressão y de n ao quadrado menos 2. Y de n é aquela expressão que nós acabamos de falar, x mais 1 sobre nq. Quando você faz ela ao quadrado e subtrai 2, aparece esta expressão que vocês estão vendo aqui na tela. n quadrado vezes p quadrado menos 2q quadrado mais 2pn mais 1, que eu estou chamando de equação E. Tá? Agora, se você fizer essa equação menor do que zero, você vai observar que em n, isso é uma parábola com concavidade para baixo, como se fosse uma parábola com concavidade para baixo. E se isso acontece, então significa que existe algum número inteiro positivo, algum número natural, cujo valor dele vai fazer com que essa inequação seja negativa. Não entendi, professor. Olha só, é parte, na verdade, são pontos de uma parábola com concavidade para baixo. Alguns pontos dessa parábola. E é óbvio que existem infinitos números naturais daqui para frente. A gente sabe que os naturais não são limitados. Então, existe algum aqui cujo valor da inequação está para baixo do zero, ou seja, é negativo. Existe algum n0, tal que o valor dessa expressão aí, neste n0, é menor do que zero. Essa inequação menor do que zero significa isso aqui, nessa parábola com cavidade para baixo, existe um natural que realmente faz com que essa parábola esteja ali, com que esse ponto esteja ali para baixo. Esse é o y de n0, ele realmente é negativo. Ou melhor, y de n0 ao quadrado menos 2, isso realmente acaba sendo negativo. Tudo bem? Então, exige algum cuidado, eu sei que eu estou omitindo um pouquinho dos detalhes aqui, mas as informações estão todas aí, é só pensar um pouquinho mais. E por que essa parábola tem concavidade para baixo, professor? Porque o termo que acompanha o n quadrado, o seu a, né, é p quadrado menos 2q quadrado, que como o x ele é igual a p sobre q, né, nós estamos chamando assim. E o x quadrado é menor do que 2, quando você eleva esse aqui ao quadrado, fica p quadrado sobre q ao quadrado menor do que 2, significa p quadrado menos 2q quadrado menor do que zero. Então, o termo que acompanha o n quadrado é negativo. Por isso que essa parábola tem concavidade para baixo. Então, por isso que vai existir um n0 ali que faz com que essa expressão, essa inequação, yn quadrado menos 2, seja menor do que zero. Tá certo? Ou seja, nós mostramos que existe um número n0 nos inteiros positivos que faz com que esta expressão aqui seja menor do que zero. Ou seja, que yn0 ao quadrado seja menor do que 2. Mas o fato do yn0 ao quadrado ser menor do que 2
significa que este termo aqui pertence ao conjunto A. Por quê? Porque ele é racional e satisfaz a equação x² menor do que 2. Então, ele pertence ao A, pela definição do próprio conjunto A. Ok? Então, nós acabamos de mostrar que existe um y de n0 que é maior do que o x e que pertence ao conjunto A. Exatamente o que nós queríamos, tá certo? Então, dado um x, com certeza existe um y. Quem que é esse y? No caso aqui, o tal do y é n0, que é maior do que o x e que está dentro do A. Provando o que nós queríamos. Bom, então provamos a afirmação 1. Tem uma outra afirmação 2 que é similar. A afirmação 2 é o seguinte: dado qualquer x no conjunto B, com certeza sempre vai existir um y, vou escrever aqui, existe um y que está abaixo do x, um y que é menor do que o x e que ainda assim está em B. Claro, para demonstrar isso aqui, pessoal, é muito parecido, é a mesma ideia que eu fiz para demonstrar essa parte aqui do conjunto A. Você pega um x qualquer, escreve ele na forma de fração p sobre q e escreve o y como sendo x menos 1 sobre nq e faz a mesma coisa, faz a mesma mágica acontecer. Tá certo? Então, olha só, o que eu estou dizendo com isso é que esses conjuntos eles nunca conseguem chegar no final. Dado qualquer elemento, sempre vai ter alguém para frente, no caso do azul. Dado qualquer aqui, sempre vai ter alguém para trás, no caso desse conjunto vermelho. Tá bom? Então, a demonstração não vou fazer porque é exatamente a mesma ideia da afirmação 1. Acho que vale a pena você tentar fazer para ver se entendeu a demonstração da afirmação 1. Agora, para a gente caminhar para o encerramento dessa demonstração, então nós vamos supor, lembra que nós queremos mostrar que o conjunto A, que é limitado superiormente, ele não possui supremo? Nos racionais, obviamente. Então, vamos supor que ele possui sim. Então, vamos supor que o conjunto A ele possui supremo. Bom, então se ele possui supremo nos racionais, então tem alguém aqui que é o supremo do A. Que é o supremo do A, que eu vou chamar de S maiúsculo. Então, tem alguém aqui que é maior do que todo mundo no A, e ainda assim, se tiver algum número que é maior ou igual a que é maior ou igual a todo mundo do conjunto A, então esse elemento S ele é menor do que esses. Quer dizer, ele é menor das cotas superiores. Essa é a definição de supremo, não é? Bom, então, primeira coisa, o fato dele ser supremo significa que ele é maior ou igual a todo mundo que está no conjunto A. Ótimo. Então, S ele é maior ou igual a qualquer x que está no A. É o que está escrito aí, não é? Bom, agora, pela afirmação 1 que nós demonstramos, isso significa que este elemento S não pertence a A. Por quê? Bom, porque se ele pertencesse ao conjunto A, está aqui o conjunto A, se o S pertencesse ao conjunto A, segundo a afirmação 1 que nós acabamos de demonstrar, então existe um y que está à frente dele. Existe um y dentro do A que está à frente do S, então significa que o S ele é menor do que o y, mas acontece que o S é maior ou igual a todo o y que está no A. Absurdo, não é? O S é maior ou igual a todo mundo que está no A, e pela afirmação 1 teria alguém que está à frente dentro do A e que está à frente do S. Não pode acontecer. Conclusão. O S não está no A, o S está fora. O S está fora do A. Opa, então pera um pouquinho. Então, já temos uma coisa importante. Esse elemento S, ele não pertence ao A. Tá claro? Bom, e aí vamos encaminhando para o encerramento. Como esse S, eu estou supondo que ele pertence aos racionais positivos, ele existe esse supremo, e claro, isso existe nos racionais, portanto aqui nos racionais positivos sem o zero, então, se ele não está no azul, ele tem que estar no vermelho, ele tem que estar no complementar. Então, ele pertence ao B. Ora. Então, mas se o S está no B, pela afirmação 2, nós podemos concluir que existe um Y que é menor do que o S que está no B. Ok? Mas espera um pouquinho. Então, existe um Y que é menor do que o S. Tá bom. Mas acontece que se o y está em B, então ele é maior do que todos os elementos do A, não é? Então quer dizer que o y é uma cota superior do A. O S não era a menor das cotas superiores do A? Como é que pode existir uma cota superior do A que é menor do que o S? Não pode existir, simplesmente assim. O S é a menor das cotas superiores, não pode existir uma outra menor do que o S. Portanto, esse y não faz sentido. Então, qual é o problema?
Qual é o problema? O problema é que nós supomos que o S pertencia ao B. Então, conclusão, na verdade o S não pode pertencer ao B. Ué, mas só tinha essas duas condições, professor. Ou o S pertencia ao A, ou o S pertencia ao B. E eu vi que não pertence a nenhum dos dois. Pronto. Tá aí a contradição. Da onde veio a contradição? Da suposição que o supremo existe nos racionais. Portanto, o supremo desse conjunto não pode existir. E isso conclui a demonstração. Tá certo? Então, nós demonstramos o quê? Vamos ver se você entendeu. Que o conjunto dos elementos racionais positivos cujo quadrado é menor do que 2, ele é limitado superiormente, mas ele não possui supremo. Obviamente, nos racionais. Na próxima videoaula nós vamos ver como é que essa história pode ter um final mais feliz. Até lá!